Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Espanhol Plantas. Meu nome é Murilo Soares, sou engenheiro florestal especialista em plantas ornamentais e hoje vamos falar sobre uma planta muito popular, uma das suculentas mais populares que existe, aliás, até de cultivo mais fácil, que são os calanchões. Calanchões, também conhecidos popularmente como calancoi, folha da fortuna, planta da fortuna, flor da fortuna e cientificamente é conhecido como Calanque blossfeldiana. O calanque vem da palavra calanchoi, de origem chinesa, calanchoi, e o blossfeldiana, da pessoa que ajudou a popularizar essa planta, um comerciante de sementes e botânico lá da Alemanha de Potsdam, chamado Robert Blossfeld. O Robert acabou popularizando essa planta e ela acabou levando seu nome como blossfeldiana. Olha só que honra, hein? Que legal! E olhem que interessante, foi na Europa que essa planta nativa lá de Madagascar, é uma planta africana, né? Começou a popularizar e entre os botânicos espalhados por vários países, ela começou a passar por cruzamentos, melhoramento vegetal e começaram a surgir cores diferentes. Cores que podem ser encontradas em mais de 30 tonalidades, de uma viram mais de 30 e divididas em mais de 100 cultivares. Olha só que legal! E lá no início dos anos 2000, aconteceu algo inusitado nesse mundo dos calanchões. Na Suécia, surgiu uma mutação. Para quem é um bom observador, olha só, o calanchoi, a espécie tipo, ela tem 4 pétalas, conforme vocês estão vendo aqui na minha mão, ó, 4 pétalas, tá? Aqui eu tenho a flor isolada e aqui eu tenho ela na planta. Estão vendo, ó, 4 pétalas. Olhem o milagre da transformação. De 4 pétalas, o calanchoi recebeu centenas, dezenas, né, de pétalas, formando quase que o formato de uma mini rosa. Ó, aqui eu tenho ele, ó, olha só que interessante. E ele recebeu o nome de calandiva. A calandiva surgiu, o ponto de partida dela foi lá na Suécia, depois ela foi para a Holanda e na Holanda ela passou por um melhoramento ainda maior e hoje vocês podem se deparar com essa quantidade aqui, ó, incrível, fascinante de calandivas. Eu tô achando que esse lado aqui tá meio com ciúme desse lado oposto, as primas ricas. É brincadeira, né? Mas as calandivas, elas têm uma curiosidade que como elas foram melhoradas ainda mais do que a espécie tipo, a tradicional, elas possuem uma durabilidade maior, uma forma mais compacta, uma forma mais bonita. Mas esse grupo aqui não deixa de ser bonito, eles têm a beleza deles, tá? Aliás, inclusive eles são utilizados até como flor de corte para arranjos, né? Mas é as calandivas que agora conquistaram o mercado. Calandiva está vendendo bem mais que o calancoi. Calancoi, que aliás, por falar em variedades, em novidades, olhem essa foto desse calancoi, ou calanque, de cor verde, flores com tonalidades esverdeadas. Que louco, né? Diferente esse calanchoi. E por falar em diferente, eu não poderia deixar de mostrar para vocês, não tenho ele aqui, mas olhem a foto do calanchoi com cheiro de mamão. Além da coloração alaranjada, ele tem um suave perfume. Sim, calanchoi perfumado e com cheiro de mamão papaya, o clou. Olhem aí a foto dele, que legal. E tem calanchoi também com flores, com pétalas gigantes, conforme vocês estão vendo aí. E tem um monte de tipos diferentes. Aliás, por falar em diferente, lá na natureza, no seu habitat, uma planta selvagem, sem passar pelo melhoramento, os antigos calanchões, aqueles que inclusive, aliás, as vovós tinham nos jardins aqui no Brasil, gerações mais antigas, eram altos. Eram calanchões que quando floresciam, chegavam até 1 metro de altura, com as hastes florais, tá? Então eram calanchões mais espaçosos. Agora essa nova variedade, essa nova geração deles,
se tornaram mais compactos, baixinhos, com no máximo uns 30 centímetros de altura. Varia de 20 a 30 centímetros, se encaixando em qualquer cantinho no jardim ou criando um efeito mais bonito em jardineiras, em bacias ou em canteiros, por possuírem um formato mais compacto, mais cheio, né? Baixinho. Como vocês devem cultivar kalanchoe em casa? O ponto de partida principal é comprar uma muda, ganhar, comprar. No momento que vocês trazem um kalanchoe para dentro da casa de vocês como um elemento decorativo, lembrem, é uma suculenta, tá? É uma suculenta que gosta de muita luminosidade, muita luz. Então, quanto mais luz, mais luminosidade vocês oferecerem para a flor, maior é o tempo de permanência dela e a durabilidade aumenta, porque são várias flores abrindo uma seguida da outra, tá? Então com isso vocês têm um efeito prolongado do kalanchoe. Se colocar ele em ambiente muito escuro, vai abrir esses botões que estão prestes a abrir e depois não vão abrir mais se ficar num local escuro. Então coloque o kalanchoe em um local bem iluminado, e vocês vão manter uma umidade moderada. O que é essa umidade moderada? Vocês vão molhar ele sempre que ele começar a apresentar um substrato mais seco, tá? Vou pegar aqui o meu vaso, ó. Lembrem, é uma suculenta. Ela reserva água em suas folhas. Então ela tem um reservatório próprio de umidade. Então não exagerem na água na hora de molhar, que vocês vão apodrecer o kalanchoe de vocês. Aliás, ele é uma suculenta. Cuidado com o cachepô, a água acumulada dentro dele é fatal, é uma suculenta. Cuidado com aquela embalagem de floricultura que ele vem embaladinho aqui ao redor, porque ela acumula água no seu interior e essa água acumulada, essa água parada, ela estraga e vira uma colônia de bactérias que acabam decompondo, apodrecendo o seu kalanchoe rapidamente. Então atenção com essa embalagem. Chegou em casa, tira da embalagem. Você vai ajudar o seu kalanchoe a durar mais tempo, tá bom? Molhou somente quando o substrato secar. Então, com o dedômetro, através do tato, da sensibilidade do seu dedo, você vai sentir, ó, a umidade do substrato. Tá úmido? Não precisa molhar. Secou? Começa a molhar. Em média de 1 a 2 vezes por semana, de acordo com a umidade da região onde você mora, você vai molhar o seu kalanchoe. Molhar ele generosamente, tá? Até a água começar a sair pelo furo de drenagem. Depois que a água drenou, saiu todo o excesso, vocês podem voltar novamente o vaso para dentro do cachepô. Não deixem a água acumulada dentro do cachepô, hein? Porque apodrece rapidamente o seu kalanchoe. Cultivou ele num local bem iluminado? Manteve a umidade moderada? O seu kalanchoe pode permanecer florido por mais de 2 meses na sua casa. Ele dura muito tempo. A calandiva, então, nossa, fica muito tempo florida. É uma planta barata, baratíssima, de fácil acesso e que você consegue trazer cor para um ambiente e com uma alta durabilidade. Só tem vantagens na hora de cultivar um kalanchoe. E se você está achando que depois dele florescer ele morre, tá enganado. Ele não morre não. Ele é uma suculenta perene, gente. É uma suculenta que você pode plantar ela num vaso maior e depois, no ano seguinte, ela volta a florescer. Querem aprender como? Olha só. Aqui eu tenho um kalanchoe, a vida como ela é. Ele acabou de florescer, ele já encerrou o ciclo dele. Vocês vão pegar uma tesourinha de jardim ou uma faquinha de cozinha bem afiadinha, tá? Qualquer ferramenta que vocês possam fazer uma poda de limpeza. Eu vou cortar todas essas hastes secas, ó, eu vou colocar tudo aqui na frente da mesa aí para vocês observarem. Eu vou fazer uma limpeza nesse kalanchoe. É importantíssimo retirar todas as hastes florais secas, folhas amareladas, folhas danificadas, porque isso vai incentivar a planta a soltar, a liberar uma nova brotação, e essa nova brotação que vai
será responsável pela renovação da planta, tá? Ó. Então praticamente todas as pontas aonde floresceram, ó, eu vou retirar. Não é para ter dó não, tá? Sem dó, é para cortar mesmo, porque isso é benéfico, ó. Todas as pontas que floresceram, eu estou retirando, ó. Aqui, aqui, aqui. Ó, tirei todas as pontinhas, praticamente. Vamos ver se o câmera pega. Aqui eu deixei aqui uma de propósito para mostrar para vocês, ó. Estão vendo? A pontinha da haste onde ele floresceu, a flor, as inflorescências, né, surgem nas pontas das hastes, nas pontas dos galhos. Então, como nós vamos estimular a planta a florescer novamente, a se renovar, é importante fazer a poda, porque essa poda vai produzir novos brotos e na ponta do novo broto vai surgir o quê? As flores. Olha só, de um vasinho, gente, olha a quantidade de folhas e de brotações que acabou saindo. E agora, com a minha tesoura, eu consigo avaliar, ó, tem umas folhas murchas, quebradas, eu faço uma faxina aqui no meu calanchoe, ó. Tiro aqui várias folhas danificadas, tá? Como ele estava muito adensado, muito cheio de flores, às vezes as folhas chegam até a ficar danificadas. Com a ausência da luminosidade, elas ficam às vezes até secas, defeituosas, porque é tanta flor. Olha no caso aqui, eu vou pegar uma calandiva. Opa! É tanta flor que às vezes as folhas ficam até escondidas, as folhas novas, né? Olha só que legal, que interessante. Então depois eu podar todas essas flores, pontas de galhos secas, agora vem um processo importantíssimo para você garantir a segunda, terceira, quarta floração do seu calanchoe. Eu vou passar ele para um vaso maior, tá? Importante fazer isso. Se você manter o seu calanchoe nesse antigo vaso, ele vai morrer, hein? Tá? E vai esgotar as reservas de nutriente aqui, ó. Ó, o substrato já praticamente está todo tomado por raízes, não tem como uma planta evoluir, não tem como a planta se recuperar, se renovar. Para acontecer isso, ela precisa passar por um replantio. Eu vou pegar aqui um vaso, tá? Um vaso maior, porque eu quero que esse calanchoe fique mais cheio, mais bonito. Se você não tem tanto espaço, pode plantar num vaso menor. O vaso tem argila expandida no fundo, vocês também podem colocar outros tipos de materiais, brita, caco de telha, pedrisco. A argila expandida, a vantagem dela é que é um material leve, né? E é um material baratinho que tem qualquer floricultura para venda. Ó, então eu tenho aqui, ó, eu até vou pegar esse vaso aqui, tá intermediário, ó, para não exagerar tanto, né? Ó, coloquei minha argila expandida, vou colocar a minha manta de drenagem, que ela facilita o escoamento da água, não deixando que o dreno fique entupido. Vou pegar um substrato novo de floricultura. Aqui eu estou usando um substrato produzido pela Espanhol Plantas, que a Espanhol ela tem uma linha de substratos com uma granulometria maior. O que isso quer dizer? São partículas maiores que fazem parte da composição, permitindo a aeração, a descompactação do substrato, onde as raízes da planta conseguem se desenvolver melhor, tá? Então, quanto maior a granulometria desse substrato, as partículas que fazem composição dele, mais grosso, mais soltinho, melhor para o calanchoe, porque é uma suculenta e gosta de solo onde a água, ou substrato, né? Onde a água drene com uma velocidade maior, tá? Agora, se você não tiver substrato na sua casa, pode fazer aquela mistura, uma parte de terra de jardim, 2 partes de areia grossa de construção e uma parte de matéria orgânica. Mistura bem misturadinho e planta o seu calanchoe, tá? Ó, coloquei ele aqui no vaso novo, deixa eu acomodar ele bem aqui no centro. Se vocês quiserem, com as pontas dos dedos, podem dar uma leve escarificada, olha aqui, ó, uma leve desmontada, destorroada aqui no torrão dele, ó. Isso ajuda a estimular um novo enraizamento, tá? Eu tirei levemente, eu não desmontei todo o torrão, eu tirei por fora, tá bom? Com as pontas do dedo.
Agora eu acomodo ele aqui no meu vaso novo, venho com o substrato, preencho, dou a famosa apertadinha, que é o carinho principal que vocês podem fazer na planta na hora de plantar, de cultivar, porque a planta tem dificuldade de enraizar em locais com bolsão de ar, onde ela fica bamba, onde ela fica solta, ela tem que estar bem firme. Aonde ela ficar bem firme, as raízes vão ter facilidade para se desenvolver, tá? Ó, plantei o meu kalanchoe em um novo vaso. Gente, olha, para vocês que conhecem plantas, ou para quem não conhece também, imaginem, coloquem aí a mente de vocês para funcionar. Gente, olha a felicidade dessa planta, saiu desse vaso minúsculo pequeno para um vaso maior. Agora ela encontrou espaço para as raízes se desenvolverem. Agora ela vai brotar e vai virar no próximo ano uma bola de flores. Terminei de plantar, molho bem em seguida, né? Ó, molhei bem. E agora eu vou colocar esse meu kalanchoe em um local que receba o sol da manhã, meia sombra ou o sol o dia todo, a sol pleno, ele se adapta. No sol pleno, ele fica às vezes com uma forma mais compacta, tá? Menorzinha. Na meia sombra ele cresce um pouco mais, tá bom? Mas ele vai florescer nas duas situações. E por falar em florescer, é muito importante vocês entenderem que precisa oferecer um adubo para estimular a floração da planta. Aqui eu vou pegar um adubo, um Forte Flores, por exemplo, que tem uma formulação com nutrientes que estimulam a planta a florescer, tá? Aqui eu vou pegar o meu adubo, uma colher de chá rasa, não é cheia, é uma colher rasa. Em 1 litro de água, vou colocar esse adubo. Ele não é um adubo solúvel, mas a água facilita a aplicação. Eu estou fazendo o que eu costumo aplicar nas minhas plantas. Ó, coloquei ele na água, tirem o bico do chuveirinho, do regador, porque as partículas desse adubo entopem, tá? Ele precisa sair aqui pelo bico e não molhem as folhas. Ele é para molhar o solo, as raízes. Uma vez por mês, vocês vão aplicar um adubo específico para flores na sua suculenta, tá? É importante, hein? Uma vez por mês, ofereçam uma adubação que vai estimular a planta a se desenvolver. No caso do kalanchoe, não tem necessidade de aumentar a adubação, o ritmo dele é um pouquinho mais lento. Outras flores de época, vocês poderiam até aplicar o adubo 2 vezes por mês. No kalanchoe, 1 vez por mês está ótimo, uma formulação específica para flores e a mágica da floração vai acontecer. E aí você deve estar pensando, quando o kalanchoe floresce, Murilo? O kalanchoe, ele vai florescer nos períodos de dias curtos, quando começa a luminosidade a diminuir e a temperatura cair. Isso significa que chegou o outono e o inverno. O auge da floração do kalanchoe é no inverno, então ele floresce, inicia no outono, floresce bastante no inverno e pode se estender até a primavera. E nas outras épocas do ano, se vocês encontrarem kalanchoes florescendo, eles provavelmente foram induzidos, enganados pelos produtores de plantas, que através de técnicas nas estufas, eles conseguem simular os dias longos, os dias curtos, fazendo com que o kalanchoe floresça o ano todo. No seu jardim, aí na sua casa, o kalanchoe ele vai florescer no outono e no inverno. A floração ocorre 1 vez por ano. Ao longo do ano, você tem uma suculenta bonita, uma suculenta repolhuda, com folhas suculentas que são bonitas até de se ver. Mas o espetáculo da floração acontece 1 vez por ano. Não tem segredo, gente. É uma planta de fácil cultivo. Passei um monte de informações? Passei, mas não tem segredo. Garanta local bem iluminado, com muita luz, se possível pegar um pouquinho de sol no início da manhã ou no final da tarde, ou só o dia todo. Garanta umidade moderada, secou o substrato, molha, replanta se necessário, faça a poda de limpeza após a floração, mantenha uma nutrição constante, com frequência, 1 vez por mês, coloca lá um pouquinho de comidinha, de adubo, que vai estimular a planta a crescer e a florescer
E é isso, é só ter paciência que ele vai devolver todo esse carinho e dedicação que você ofereceu para ele. Olha só o que ele vai te presentear com essas flores. Flores que vão ser a maior demonstração de gratidão e de felicidade da planta em relação a você. Cultive, não jogue fora, dê continuidade à planta. A natureza agradece e todo aquele trabalho que os produtores tiveram lá nos bastidores, desde o melhoramento vegetal da planta, ao cultivo, à distribuição e até chegar até a sua casa essa flor, gente, ela não merece ser jogada no lixo depois. Replanta, poda, passa por um vasinho maior e a planta vai te devolver novamente uma linda floração, tá bom? E não esqueçam de seguir o canal da Espanhol Plantas aqui no YouTube. Dê um joinha como uma forma de incentivo para produzirmos cada vez mais um conteúdo rico e diversificado para vocês. Toda quarta-feira, às 19h30, eu convido vocês para participarem das lives ao vivo lá no Instagram da Espanhol Plantas, aonde eu respondo as dúvidas de jardinagem de todo mundo que envia, inclusive a sua. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Até mais!